Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu leio Lucas capítulo 15, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus, verso 2, e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. No último sábado foi transmitido um sermão aonde algumas semanas atrás eu havia pregado, que era o sermão cujo título é Abandone sua vida de pecado. Os acusadores trazem diante de Jesus uma mulher que havia sido surpreendida em adultério, e Jesus diz as famosas palavras que são conhecidas por muitos: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Depois disso, Jesus, depois de fazer com que os acusadores da mulher adúltera fossem embora, Jesus fica em pé diante dela, olha nos olhos dela e diz: olha, eu não a condeno, portanto vai e não peques mais, vai e abandone a sua vida de pecado. No entanto, às vezes na vida da comunidade eclesiástica, da comunidade que é a igreja de Jesus, algumas pessoas insistem em não abandonar a vida de pecado. Às vezes na vida da igreja, algumas pessoas insistem em continuar no erro. É por isso, portanto, que eu citei Mateus capítulo 18, que é um momento onde Jesus ensina que nós não devemos ser complacentes, que nós não devemos, de alguma forma, concordar com os erros das pessoas, que nós não devemos ser condescendentes em relação aos erros das pessoas, que nós, como uma comunidade terapêutica, devemos exortar uns aos outros, devemos ensinar uns aos outros. Eu tenho certeza que quando Jesus Cristo arquitetou a sua igreja, um dos objetivos era que a igreja de Cristo fosse ou funcionasse como uma comunidade terapêutica, onde os irmãos confrontassem, através da verdade, através da palavra do Senhor, os pecados alheios. É verdade que primeiramente nós devemos fazer o exercício da autoanálise, nos analisarmos, removermos a viga do nosso olho, para então enxergarmos mais claramente o cisco no olho do irmão. Mas sim, devemos tirar a viga do nosso olho, mas após tirarmos a viga do nosso olho, veremos claramente para tirar o cisco no olho do irmão. Ou seja, faz parte da vida da igreja tirar o cisco do olho do irmão. Isso é um princípio, isso é uma verdade. Nós devemos exortar os irmãos para que eles vivam de maneira digna do Evangelho do Senhor Jesus, para que eles vivam de maneira digna, de acordo com a santa vocação que receberam do Senhor Jesus. Esse é um dos objetivos da igreja. E se, porventura, depois de exortarmos os nossos amados irmãos, isso não surtir efeito, eu utilizo as palavras duras e muito duras de Jesus, quando ele diz no Sermão da Montanha: olha, não atirem suas pérolas aos porcos e nem deem o que é sagrado aos cães. Esse princípio de abrir mão, esse princípio da excomunhão, esse princípio de lavar as mãos em relação a algumas pessoas, na igreja do primeiro século, em determinado momento, isso precisou ser aplicado. A igreja de Corinto era uma igreja imoral, uma igreja que tinha muita imoralidade sexual dentro da igreja de Corinto. Um irmão, um indivíduo dessa igreja, ele estava dormindo com a sua madrasta, ou seja, estava cometendo algo que até os olhos de quem é de fora da comunidade é algo repugnante. É porque a cidade de Corinto, ela tinha alguns problemas. Era uma cidade que tinha inúmeros templos gregos e pagões. Dentre esses templos, por exemplo, um dos mais conhecidos era o templo da deusa Afrodite, a deusa do amor, onde o ritual de adoração eram através de práticas imorais, promíscuas. Além disso, a igreja de Corinto era uma igreja, a cidade de Corinto era uma cidade portuária. Portanto, diversas pessoas estavam de passagem, ficavam de passagem, e por ficarem de passagem estavam dispostas a fazer coisas que ficaria só na cidade de Corinto. E é por isso que o apóstolo Paulo fala que toda a região, toda a província
Por todos os lugares se ouvia da imoralidade que tinha dentro da igreja, porque a imoralidade que a cidade desfrutava, isso de alguma forma entrou, permeou dentro da igreja de Corinto. E o apóstolo Paulo adverte eles dizendo o seguinte: olha, vocês estão orgulhosos. Talvez eles estavam orgulhosos porque eles conseguiam manter na comunhão deles alguém que praticava uma prática repugnante. E o apóstolo Paulo fala para eles: olha, vocês estão orgulhosos, mas vocês deviam estar tristes pelo que está acontecendo, porque o que está acontecendo aí é repugnante, o que está acontecendo aí não é legal. O que está acontecendo, teologicamente, é algo muito interessante. Porque se você for parar para prestar atenção no Evangelho de Jesus, nós vamos entender que não há pecado que o sangue de Jesus não perdoe, mas há certa tolerância para os indivíduos que estão dentro da igreja. Há certo limite. Por isso que o apóstolo Paulo escreve a eles, vamos ler, 1 Coríntios, capítulo 5. O apóstolo Paulo escreve assim, versículo 9: já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Princípio da excomunhão. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja, não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. É curioso que no texto o apóstolo Paulo utiliza as mesmas palavras para descrever quem está dentro da comunidade e quem está fora da comunidade. Isto é, há tolerância por parte de Deus para aqueles que estão fora do caminho e que são idólatras, avarentos, caluniadores. Para esses há certa tolerância, mas para aqueles que estão dentro da comunidade, para esses que se dizem irmãos, esses vocês não devem nem sequer compartilhar um prato de comida, diz a palavra do Senhor. Meio curioso isso aqui. E aí o apóstolo Paulo escreve aos próprios irmãos da cidade de Coríntios, depois de ter escrito isso. Essas palavras, elas trouxeram tristeza para a igreja, porque a igreja obedeceu ao apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, que ele só havia escrito aquilo para que ele não fosse surpreendido em tristeza, para que ele não fosse surpreendido quando chegasse e de repente soubesse daquilo que estava acontecendo e ficasse furioso. Mas ele estava triste também. Mas apesar de ter aplicado o princípio da excomunhão, de ter expulsado aquele homem da igreja, na segunda carta aos Coríntios acontece algo curioso. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 6, diz assim: a punição que lhe foi imposta pela maioria, referente a este homem, é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Há indícios, portanto, que o princípio da excomunhão, a punição que foi aplicado para este homem, serviu como uma espécie de esperança, para que por meio da excessiva tristeza, ele acendesse novamente a luz de Deus dentro dele, e ele foi perdoado. Este homem, depois de ter estado fora, de ter experimentado a solidão, de ter experimentado estar fora da comunhão com os crentes, ele foi levado a um arrependimento, e agora o apóstolo Paulo está orientando a igreja o seguinte: olha, agora vocês devem acolhê-lo novamente. Vocês devem fazer com que ele retorne à comunhão. Isso para mim é extraordinário. Isso é extraordinário, isso me lembra as características que o livro do profeta Jonas relata, ilustra acerca de Deus. Quando o profeta Jonas vai a Nínive, e Deus perdoa Nínive, porque Deus é bom, o Jonas fica aí contrariado com aquilo e diz: olha, eu sabia que o Senhor é bondoso, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor promete castigar e depois se arrepende. Eu sabia que isso ia acontecer.
Eu sabia, aliás, isso é cíclico. É notável esse ciclo na Bíblia Sagrada. É verdade que Deus se ira, que Deus abomina, que o pecado para Deus é intragável. É verdade. Mas é verdade que todas as vezes que o povo se arrependeu, Deus se voltou com todo o coração para o povo. É verdade também. Quantas vezes o povo caiu e pecou? Inúmeras, incontáveis vezes. E quantas vezes o povo se arrependeu? Inúmeras, incontáveis vezes. E quantas vezes depois que o povo se arrependeu, Deus voltou as costas, Deus voltou o coração ao povo? Inúmeras e incontáveis vezes. E isso nos deixa diante de um grande dilema, na minha opinião, diante de um grande problema. Como se é que devemos, de que forma devemos nos relacionar com as pessoas que estão dentro da igreja e continuam praticando pecado? Como? É um enigma. Ou como se é que devemos, de que forma devemos nos relacionar com aqueles que uma vez compartilharam da comunhão, mas agora estão longe da comunhão, e agora longe da comunhão querem voltar à comunhão? Como que nós devemos nos comportar com tantos trechos, com tantos textos nos ensinando talvez aparentes contradições? Qual é a postura? Qual é a postura que devemos ter em relação aos pecados alheios? Qual é a postura que devemos ter em relação às pessoas que continuam pecando? Porque veja bem, Efésios, a carta aos Efésios diz que, note que curioso, diz que Deus nos separou antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Olha que forte isso. Que Deus nos separou antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E nos selou com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. Ou seja, por intermédio do Espírito Santo, nós nos tornamos santos e vamos entrando num processo de santificação e abandonando o pecado, como o apóstolo Paulo ilustra a graça para a gente em Romanos. A graça é o mecanismo, a ação de Deus que nos permite não pecar de maneira nenhuma. Portanto, se nós temos essa convocação de vivermos em santidade, e nós temos também, de certa maneira, a responsabilidade de fazer com que os nossos irmãos vivam em santidade, exortando os nossos irmãos, ensinando os nossos irmãos, é evidente que a gente vai ter uma postura áspera em relação ao pecado. E às vezes a gente vai ficar de saco cheio com aquele indivíduo que insiste em praticar pecado. Eu, por exemplo, eu já fiquei de saco cheio já com algumas pessoas, já fiquei de saco cheio de tanto, assim, de gastar horas da minha vida, gastar horas que eu poderia ter dedicado à minha família, que eu poderia ter dedicado à minha filha, que eu poderia ter dedicado aos meus irmãos, aos meus pais, aos meus amigos, horas, tentando colocar um pingo de juízo e de verdade, de responsabilidade, de santidade, sei lá, de alguma coisa na mente de algumas pessoas. E depois de gastar horas de um dia e de vários dias e de vários momentos, perceber que aquilo não tinha surtido efeito, eu confesso que eu fiquei de saco cheio. E que se eu fosse esses fariseus que estão questionando Jesus aqui, nesse texto que eu iniciei a leitura hoje aqui, eu estaria mais ou menos igual, meio que como os fariseus, assim: ô Jesus, não adianta não, eu vou criticar você de estar tentando comunhão com esse aí, porque eu já tentei, Jesus, esse aí não adianta, esse aí não tem jeito, Jesus. Esse aí já foram algumas horas que eu gastei falando, ele é pecador, ele não quer, Jesus, esse aí não adianta querer compartilhar um prato de comida com esse daí. Por isso que os fariseus, às vezes, eles se comportavam de maneira áspera em relação àqueles que cometiam pecado. Os fariseus eram peritos na lei, e por serem peritos na lei, sabiam que Deus abominava o pecado, ou melhor, que Deus abomina o pecado. E porque Deus abomina o pecado, para eles era meio contraditório ver Jesus tratando com tanta empatia o pecador. Mas para esses, apesar de todos os apesares, Jesus conta uma parábola. Para esses que estavam criticando Jesus, Jesus conta uma parábola. E é a parábola que eu gostaria de ler com vocês essa noite. Voltamos para o nosso texto, Lucas capítulo 15.
depois de eles terem criticado Jesus, Jesus conta uma parábola, versículo 3. A sequência do texto diz assim, né? Este homem recebe pecadores e come com eles. Estava sendo criticado Jesus. Versículo 3. Então Jesus lhes contou esta parábola. Versículo 4. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu para um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Eu penso que está em foco aqui na parábola da ovelha perdida as pessoas que já se assentaram à mesa do Pai e compartilharam de uma refeição com Deus. Mas penso também em estar em foco aqui as pessoas que nunca compartilharam de uma refeição na mesa do Pai e que ainda andam como ovelhas perdidas no mundo. Eu penso que está em foco aqui nessa parábola de Jesus o homem na igreja de Corinto. Penso que ele está em foco aqui. Penso que aquele homem que havia cometido coisa abominável, aquele homem que tinha desonrado a autoridade do próprio pai, a identidade do próprio pai, penso que ele está em foco. Penso que quem está em foco aqui na ovelha perdida são aquelas pessoas que a gente já gastou horas, que a gente já perdeu a paciência, que a gente já cansou de falar, já cansou de ensinar, já cansou de falar, olha, você está vivendo, colhendo, tudo que você está vivendo é porque você plantou. Se você está triste, oprimido, se você está vivendo, se você está vivendo é porque você não abandonou a vida de pecado. E de tanta gente falar isso para a pessoa, a gente já perdeu a paciência. Eu penso que está em foco aqui são essas pessoas. Penso que está em foco aqui aquele homem da parábola do bom samaritano que está jogado na beira do caminho. E aquele homem que está jogado na beira do caminho, passa por ele duas figuras religiosas muito importantes. Passam um levita e um sacerdote. Mostrando para a gente que às vezes a religião descarta mesmo algumas pessoas. Mas a sorte desse homem que está jogado à beira do caminho é que ele foi encontrado por um homem bom, um samaritano bom. Mas esse homem poderia ter sido encontrado por um samaritano ruim. Porque às vezes a ovelha que está perdida, nós não a encontramos. E quem encontra, por exemplo, é as drogas. As drogas encontram. A imoralidade sexual encontra. A má influência encontra. A vida irresponsável encontra. A tristeza encontra. A depressão encontra. A ansiedade encontra. Porque a Bíblia diz que as forças do mal, elas meio que se comportam como um leão, buscando a quem possam tragar e devorar. E às vezes nós, como igreja, andamos indiferente a essas pessoas. A ovelha perdida, as forças do mal estão procurando a ovelha perdida, as drogas estão procurando a ovelha perdida. E nós, cristãos, nós às vezes vivemos indiferente em relação à ovelha perdida. Eu penso que o que está em foco aqui são as pessoas que já nos ofenderam. Penso que o que está em foco é aquele ex-patrão que me ofendeu, aquele ex-funcionário que me roubou. Eu penso que está em foco as pessoas que precisam do nosso perdão e que às vezes a gente se comporta mais ou menos assim. Sobre o fulano, sobre ele, sobre aquilo que ele me cometeu, eu já liberei perdão. Mas ele está perdido. Não, mas eu não preciso, não tenho mais responsabilidade porque eu já liberei perdão. Mas ele está sofrendo. Não, mas eu já liberei perdão. Penso que está em foco aqui são essas pessoas. Que a gente, além de liberar perdão, porque somos bons cristãos, nós precisamos aprender também a resgatá-los. Penso que o que está em foco aqui são essas pessoas. Mas suponhamos que você não é uma ovelha perdida. Porque, diga-se de passagem, às vezes isso confunde um pouco.
quem está perdido, quem não está. Às vezes tem gente aqui nessa noite que pode estar perdido. Mas suponhamos que não é você. Suponhamos que você é justo, bom, você faz parte das 99 ovelhas. Você é o justo. Saiba esta noite que Deus tem um negócio. E o negócio dele, o negócio de Deus é mais com esse pecador que te ofendeu, com esse camarada que está perdido. O negócio dele é mais com ele do que com os 99 justos, porque a parábola diz que o pastor deixou as 99 aqui e foi atrás daquele único, daquela única ovelha perdida, porque o negócio de Deus é com o perdido. O negócio de Deus é salvar pessoas perdidas. Esse é o negócio de Deus. E penso que Jesus está nos contando isso por mais alguns motivos. Vamos ler a próxima parábola. A próxima parábola é uma forma diferente de Jesus nos ensinar a mesma coisa. Versículo 8. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eu penso que Jesus não está nos ensinando essa parábola apenas para mostrar o amor de Deus que se move em direção ao perdido. Eu penso que Jesus está nos contando essa parábola na esperança de gerar dentro de nós uma vontade de resgatar o perdido. Eu penso que Jesus está nos contando essa parábola para que nós não venhamos a estar indiferentes em relação ao perdido. Eu penso que Jesus está nos contando essa parábola para que isso, de alguma forma, promova na gente desespero pelo perdido. E sabe, eu já estive perdido. Talvez você também já esteve perdido. Talvez você já viveu escravo pelo pecado, escravo do pecado. Talvez você já se entregou aos prazeres dessa vida e viveu enredado nas teias do pecado. Talvez você já se entregou aos seus desejos e por se entregar aos seus desejos ofendeu as pessoas a quem você amava. Talvez você ofendeu pessoas que não precisariam ser ofendidas. Talvez você já andou perdido. E se você já andou perdido, talvez você foi encontrado já também por Jesus. E você teve a alegria de ser encontrado por Jesus. E quando Jesus te encontrou, Ele te colocou no colo, limpou a sujeira, tirou toda a terra, os espinhos, não ficou te condenando, não ficou te questionando. Por que você se perdeu? Você nasceu dentro da igreja, não deveria ter se perdido. O que aconteceu com você? Que cabeça dura, você se perdeu. Não, Jesus se alegrou. Jesus se alegrou. E você já saboreou, já experimentou o que é ter sido encontrado e ter recebido uma festa porque Jesus te encontrou. Já experimentou isso. Se você experimentou isso, você deve ainda mais intensamente buscar pelas ovelhas perdidas. Se você já esteve perdido e Jesus te encontrou, te colocou nos ombros, fez uma festa, você deve buscar ainda mais intensamente as ovelhas perdidas. Essa semana eu entrei no escritório e isso não acontece. Eu lembro de muitas poucas vezes que isso aconteceu. Eu entrei no escritório e vi meu pai aos prantos, chorando. E ele estava escutando aquela canção do Kleber Lucas. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. E chorando, ele disse assim: se você soubesse de onde Deus me tirou,
Se você soubesse o que Deus fez na minha vida e na vida da sua mãe quando a gente se casou, se você soubesse do contexto que a gente vivia e ver aquilo que Deus fez na minha vida, e eu pude experimentar um pouco da gratidão ao ver as lágrimas caindo nos olhos. E me dei conta de que só quem experimentou estar perdido e ser encontrado sabe o valor que isso tem. Não foram poucas as vezes que eu entrei na sala da minha mãe e vi ela conversando com alguém que eu tinha até esquecido que a pessoa existia. Mas ela não tinha se esquecido. Porque só quem experimentou estar perdido e ser encontrado sabe o valor que isso tem. Nós estamos em um ano onde muitas pessoas se perderam. Nós estamos em um ano onde muitas pessoas estão perdidas, andando no escuro. Onde muitas pessoas estão sem direção, não estão mais ouvindo a voz do pastor. Estão desgarradas. A palavra do Senhor diz que Jesus chora ao ver uma ovelha perdida. Jesus sente tristeza quando olha para as ovelhas perdidas de Israel. Jesus sente tristeza. E certamente o coração de Deus se encontra em tristeza por conta de inúmeras ovelhas que se perderam, que estavam no caminho e se perderam. O meu apelo essa noite é para que nós venhamos desesperadamente correr atrás dessas pessoas. Ligar para essas pessoas, perguntar como elas estão. Se preocupar com essas pessoas. Colocar no ombro, carregar. Dar remédio, dar alimento. Se você já gastou inúmeras horas, gastar mais inúmeras horas. Gastar dias. Buscar até encontrar. Busca até encontrar quem está desesperado para encontrar. Que isso seja algo que invada o seu coração essa noite. Eu tenho certeza, escute bem. Quando eu iniciei, eu pedi para que o Espírito Santo ministrasse ao nosso coração. É por isso, portanto, que eu tenho certeza que nomes de pessoas vieram à sua mente esta noite. Várias pessoas vieram à sua mente. Não foi por acaso. Não foi por acaso. Ligue para essas pessoas, ainda hoje. Busque essas pessoas, gaste horas com essas pessoas, discipulem essas pessoas, se preocupem com essas pessoas. Exerçam o amor de Cristo para essas pessoas, sejam Cristo para essas pessoas, sejam luz para essas pessoas. Que Deus renove toda a paciência, para que você tenha a capacidade de gastar mais o dobro de horas que você já gastou, se você já perdeu a paciência, porque essa é minha oração também para mim. Deus, resgata a paciência aqui então, Senhor, renova a paciência, porque todos merecem ser encontrados, todos merecem a alegria de serem encontrados. Nós estamos indo para uma reta final, deixando esse ano maluco para trás. Mas o que nós não podemos deixar para trás são as pessoas que se perderam. Nós não podemos deixar essas pessoas para trás. E ainda nesse período que falta, nesses poucos dias, vamos levar para 2021 um monte de ovelha perdida, encontrada. Vamos celebrar a recuperação dessas pessoas. Que nós possamos ser tomados por amor esta noite. Por paciência, por bondade, por misericórdia.
e buscarmos as pessoas que estão perdidas e que se perderam ao longo de 2020. Senhor, nós não queremos ser culpados, ser responsabilizados por ninguém. Nós queremos, pelo mover da Tua graça em nós, ser luz, acender a luz na escuridão, para que essa pessoa, ao olhar para nós, dizer: ainda há esperança para mim, ainda há esperança para mim. Eu estava perdido e fui encontrado, eu estava perdido e agora o Senhor me encontrou. Há esperança para mim. Senhor Jesus, que haja esperança para quem está perdido, porque o seu amor é incondicional, o seu amor é extraordinário, o seu amor se move em busca do perdido. E que esse amor mova os nossos corações, que esse amor mova as nossas vidas, que esse amor mova a nossa religião, que esse amor mova a nossa comunidade, mova o nosso cristianismo, abale as estruturas do nosso ser, que nós possamos ser pessoas obcecadas, desejosas por resgate de vidas, queremos resgatar as vidas. Levanta pastores esta noite para apacentar, levanta evangelistas para encontrar, levanta profetas, Senhor, esta noite, levanta, Senhor, acende os ministérios para que essas pessoas vivam de maneira digna, de acordo com a vocação que receberam de Ti, Senhor, e possam edificar os santos para a obra do ministério, em nome de Jesus, Senhor, esta é minha oração. Aleluia, Jesus, amém, Senhor, e amém, Senhor, e amém, 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 Jesus, glória a Deus.